Trabalha com projetos é uma ótima oportunidade para começar a fazer uma agenda de editais, de leis e botar tudo em prática e ver aquele seu projeto realizado. Eu sou pós-graduada em Gestão de Bens Culturais na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência para vocês aqui nesse vídeo. Se você pensou nessas questões, é hora de começar a botar no papel as suas ideias. Ah, mas Giovana, eu não sei nem por onde começar. Bom, eu vou ensinar uma ferramenta que eu gosto bastante e é super legal para trabalhar em equipe. Você vai precisar de post-its e uma cartolina ou uma lousa dessas de escola, tá? No caso aqui, eu fiz uma cartolina. Eu dividi em duas, em objetivos e justificativa. Quando você tem uma equipe de trabalho, isso facilita bastante em alguns casos, porque no começo, quando vem essa confusão de ideias, eu não sei direito como fazer tal, você tendo uma equipe de pessoas, você junta várias ideias e depois você vai afunilando, estruturando numa espécie de espinha dorsal o que realmente é importante. Então faz de conta que estamos aqui numa equipe. Eu vou dar um pouquinho, eu dou um pouquinho de bloquinho para cada um do grupo. Vamos começar pelos objetivos. O projeto é sobre criar um canal no YouTube. Tá, isso é um objetivo. Então eu coloco numa folhinha de post-it, eu escrevo aqui, criar um canal no YouTube. A outra pessoa, outras pessoas vão escrever outros objetivos. Eu escreveria um segundo objetivo, deixar o conteúdo online por no mínimo um ano, tá? Eu vou colando tudo lá na parte, no quadradinho de objetivos. Aí eu tive uma outra ideia, quero escrever um terceiro objetivo. Escrevo no meu post-it, realizar 4 seminários sobre o assunto. Escrevi o meu post-it, vou lá e colo no quadro. E assim por diante. Cada um vai pensar os seus objetivos e vai colar no espaço. No final, você vai ter um monte de ideia que várias pessoas pensaram. A mesma coisa com a justificativa. A justificativa já é um pouquinho mais complicada, porque você tem que pensar o porquê que aquele objetivo que você propôs, ele é importante. Eu coloquei criar um canal no YouTube. Aí como justificativa eu vou colocar criar um canal no YouTube, porque eu acho que eu vou atingir muitas pessoas, é um acesso democrático, é um acesso gratuito, facilitado para as pessoas que não têm contato com esse tipo de conteúdo. Enfim, é uma justificativa que eu pensei agora para esse meu objetivo que eu tinha colocado lá. E assim por diante. Você vai pensar um porquê, uma importância para cada um dos objetivos que você colou no seu quadro. Assim as outras pessoas também. Esse é um bate-bola inicial, quando você ainda não tem certo aquilo que você quer fazer. Com isso você define por onde ir. E aí sim você vai sentar e vai começar a pensar com mais carinho naquelas definições que você achou naquele momento do cartaz. Ó, o quadro vai ficando mais ou menos assim, cheio de ideias da sua equipe. Aqui eu separei somente em objetivos e justificativos, mas você pode fazer com as outras etapas do seu projeto também. Essa ferramenta que eu acabei de ensinar para vocês foi uma ferramenta que eu utilizei muito na minha pós-graduação e ela se chama Método Canvas. É utilizado por várias empresas, se você for ver, o Sebrae utiliza, um monte de gente legal utiliza essa ferramenta. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a começar a colocar as ideias no papel. Para ficar mais exemplificado ainda, depois de feita essa primeira etapa, eu elaborei um projeto, um início de projeto, que eu vou mostrar para vocês agora. Para começar a explicar para vocês como eu faço um projeto cultural, eu pensei num projeto fictício, que aqui no caso vai ser a criação de um blog e um canal no YouTube para ensinar as pessoas a fazerem projetos. Qualquer projeto, seja ele mais simples ou mais elaborado,
mais requintado, ele começa basicamente da mesma forma, que é estabelecendo objetivos e depois justificando cada um desses objetivos. Aqui eu vou começar mostrando para vocês nesse primeiro vídeo um projeto bem simplesinho, mas bem claro, que vai servir de base para qualquer outro projeto que vocês possam fazer no futuro. Então, o meu primeiro objetivo, eu escolhi aqui, vou colocar de vermelho para facilitar a visualização, criar um blog e um canal no YouTube voltado para o auxílio do entendimento e elaboração de projetos culturais nos principais editais voltados para a área. Tá bem claro, eu não preciso explicar muito mais. Eu vou explicar melhor na justificativa. O número 2. Manter todo o conteúdo criado online por no mínimo 1 ano disponível. Também tá claro. Vamos para o terceiro. Realizar 4 seminários presenciais, gratuitos, abertos ao público interessado, em 4 cidades do interior paulista. Bom, aqui eu pensei como uma estratégia para complementar esse primeiro objetivo aqui. Esse primeiro objetivo, ele é pensado a atingir um público que possui acesso à internet, tá? Hoje em dia, se você for pesquisar estatísticas, tá, você vai ver que o acesso à internet tem crescido cada vez mais e hoje grande parte da população possui acesso à internet. Mas, pensando em complementar essa intenção do projeto, eu escolhi fazer 4 seminários, debates, palestras, bate-papo, enfim. Outro formato que seja presencial para atingir outros tipos de público. E no interior paulista, porque eu pressuponho que existam cidades no interior, aqui de São Paulo, por exemplo, que possuem menos acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de curso. Enfim, então depois eu vou pesquisar quais seriam essas cidades, vou escolher 4 cidades para colocar ali no meu plano de trabalho e na justificativa do meu projeto, tá? Esses 3 primeiros objetivos, eles são bem específicos, e esse quarto e último, ele é um objetivo mais geral, que é suprir uma demanda do setor cultural e na elaboração de projetos, agregando conhecimentos e experiências de forma democrática e de amplo acesso. Tá, como você pode ver, o que ele diz aqui é uma coisa mais ampla, menos palpável, né? De mais difícil mensuração. Por isso que a gente chama de objetivo geral. Aqui eu não separei entre objetivo específico e geral, que eu pretendo fazer um vídeo depois para projetos que precisem desses objetivos separados, aí eu explico um pouquinho melhor. Tá? Então esses são os meus 4 objetivos para esse projeto. A justificativa, na minha opinião, é o que dá mais trabalho de se fazer dentro de um projeto. Mas também não tem segredo, ela só é trabalhosa, porque você tem que pesquisar, você tem que fundamentar, bem fundamentado, bem embasado, tudo aquilo que você colocou no objetivo, para a pessoa que vai analisar entender realmente o que você quer fazer. Então vamos lá, eu vou ler com vocês a justificativa que eu pensei para aqueles objetivos que a gente acabou de fazer. A concepção do presente projeto parte da premissa de uma real necessidade no campo da produção cultural. Por um lado, reuniões junto às secretarias de cultura, estaduais e municipais, e com profissionais da área, frequentemente apontam uma carência relevante no que toca à elaboração e estruturação das propostas recebidas, num constante embate entre boas ideias e a falta de clareza, coesão e planejamento das mesmas, ideias que deveriam ser traduzidas em projetos adequados. E por outro lado, o contato direto com fazedores de cultura nos mostra uma intensa procura por oficinas, workshops ou qualquer outro tipo de ajuda que oriente e esclareça as particularidades de editais. Então, esse primeiro parágrafo aqui que eu acabei de ler para vocês está dizendo da experiência que eu tenho e que eu observo que há realmente uma demanda para esse projeto que eu estou propondo. Vamos lá. A intenção de criar um blog e um canal no YouTube para produzir e disponibilizar conteúdo relacionado ao assunto talvez não traga em seu cerne um caráter inovador por excelência,
mas traz o frescor do desejo de compartilhar conhecimentos, experiências e práticas dos especialistas envolvidos, de forma dinâmica, acessível e democrática, visando resolver ou amenizar o problema singular. Após uma breve busca, foram encontrados alguns vídeos e materiais nos quais a elaboração de projetos é abordada, mas nenhum conteúdo localizado é desenvolvido de forma contínua, interativa e participativa com o público-alvo, como é a pretensão desse projeto. Cremos que é nessa interação e participação com o público que reside um fator importante e um ponto diferencial da nossa proposta. Tá? Então, eu estou justificando, eu coloquei nos meus objetivos que eu quero deixar o canal, o conteúdo do canal disponível por no mínimo 1 ano. Essa é a forma contínua a que eu estou me referindo aqui. Para esse trabalho, partimos dos pressupostos do direito à cultura, nos quais todos os cidadãos têm o direito de produzir cultura, participar de decisões quanto ao fazer cultural, usufruir dos bens da cultura, estar informado sobre os serviços culturais, receber informação e formação artística e cultural pública, acessar espaços de debate, crítica e reflexão, ter condições de experimentar e inovar. Nesse parágrafo, eu estou querendo deixar claro para a comissão julgadora que com isso que eu estou propondo, eu vou proporcionar todos esses fatores ao meu público. A gestão e a produção cultural nesse contexto podem contribuir na identificação de adversidades ou oportunidades, gerando mudanças positivas. Não há um método ou uma receita definidos, pois cada circunstância é específica, mas existem práticas que trazem resultados favoráveis, como a fundamentação conceitual, canais de comunicação eficientes, planejamentos de curto, médio e longo prazo, dependendo do projeto, avaliação e publicação dos resultados durante e depois do projeto e participação da sociedade civil são alguns exemplos. Aqui eu coloco uma breve pesquisa que eu fiz. De acordo com o PMI, Project Management Institute, famosa Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, só 16 dos projetos terminam dentro do prazo e a maioria estoura o orçamento. Curioso saber que as dificuldades não se encontram somente no período de pré-inscrições, ou seja, na preparação do projeto, mas também durante a execução e após o seu término. O gerenciamento adequado do projeto, bem como sua constante avaliação, não só de resultado, mas também de processo, aumenta as chances de êxito, organização e registro das etapas, ferramentas cada vez mais indispensáveis aos profissionais que atuam na área cultural, permitindo uma oportunidade de aprendizagem para a equipe e de reflexão sobre a sua prática. A escolha dos instrumentos para viabilizar nosso propósito, blog e canal no YouTube, deve-se principalmente à ânsia de possibilitar vasto acesso às temáticas que serão abordadas, de forma democrática e gratuita, condições imprescindíveis para a participação ampliada de todas as pessoas interessadas, configurando-se como um fator de inclusão e promoção da cidadania. Pesquisas do IBGE indicam um alto ritmo de expansão na comunicação via internet no Brasil, movimento que gera inclusão cada vez maior das classes emergentes no segmento online, possibilitando a participação e informação de forma mais abrangente das variadas camadas da população. No mundo de hoje, é sabido que a cultura não só contribui para a formação de identidades, na construção da base simbólica e de valores de uma sociedade, como também atende a inúmeros outros propósitos, desde o crescimento econômico até a coesão social. Os avanços tecnológicos e digitais estão, sem dúvida, mudando a paisagem da participação cultural, numa polinização de conhecimentos que se multiplicam pelos rincões do planeta. Assim, o material que deverá ser formulado não será tecido com a finalidade de propor modelos gerais de produção, mas antes estimular a construção de modelos próprios, a partir do conhecimento das condições e circunstâncias presentes no contexto no qual se vai atuar.
identificando demandas, potencialidades e fragilidades locais, amalgamados com os desejos artísticos dos envolvidos, além de auxiliar na apropriação desse material, na elaboração de projetos para editais culturais. Aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler, tem uma informação muito importante. Um projeto, para ele ser bacana, ele tem que fazer uma breve pesquisa de demanda. Não adianta o seu projeto ser hiper bacana e não ter demanda para ele, não ter interesse público por ele. Porque o seu projeto, com certeza, ele vai ser analisado e não vai ser escolhido, porque os editais eles têm alguns critérios e um deles é interesse público. Então você precisa estar atento às demandas da sua região, do seu contexto social, enfim, isso é um fator que agrega valor ao seu projeto. Os ciclos e seminários pelo interior paulista têm o intento de selar a proposta, que dessa maneira se concretiza tanto na forma digital quanto na forma presencial, também com o propósito de dilatar a interação, a participação e a divulgação do projeto. Nesses encontros, apresentaremos os canais online e elucidaremos as possibilidades de diálogo por meio deles. Em seguida, trataremos de ferramentas substanciais utilizadas na gestão profissional da cultura, como o método Canvas, análise de SWOT, mapa de demanda, árvore de problemas e de objetivos, entre outros dispositivos simples, mas de extrema valia para o planejamento estratégico de projetos. Bom, essa foi a justificativa que eu pensei para esse vídeo, tá? Como vocês puderam observar, não tem nada muito elaborado, mas é uma linguagem consistente, fundamentada, tem conteúdo aqui, não tem nada jogado. Tenham em mente que você tem que ter uma boa escrita, tem que você chame pessoas para ajudar. Geralmente tem muita gente que trabalha assim, escreve uma ideia e aí tem alguém no mesmo grupo, ou você tem profissionais que trabalham só com isso, que desenvolvem essa linguagem de forma mais adequada para você dentro de um projeto. Então, há formas de você trabalhar com isso, mas não mande um projeto de qualquer forma, com um português, sem uma revisão ortográfica. Você vê que o projeto aqui está todo alinhado, ele está justificado, ele tem espaçamento, então ele fica gostoso de ler. Não dá para você mandar um escrito de qualquer forma, porque a pessoa, imagina, ela vai estar lendo, sei lá quantos projetos, 300, 400, 500, depende do edital, e ela não vai dar bola para um projeto que está todo ruim de ler, com uma letra ruim. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você mandar o seu projeto. É isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque não tem jeito, é explicação. Ao longo do ano, eu vou fazendo vídeos de editais mesmo. Eu pretendo gravar sobre a Lei Rouanet, sobre o PROAC CMS, editais municipais, tipo Fomento ao Teatro, o programa Vai. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, as dúvidas e o que vocês querem para os próximos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo para mim, se inscrevam no meu canal, compartilhem para os seus amigos, me ajudem a divulgar cada vez mais. É isso, um ótimo 2016 para todo mundo, e que os projetos saiam da cabeça, passem para o papel e que sejam realizados. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para todo mundo.